Aí, boa noite, doutor Eduardo. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Como Como vai? vai? Que prazer estar aqui com você hoje. Prazer é meu, doutor. Sempre é meu prazer. Vocês não sabem, doutor Eduardo, eu conheci numa formação lá Pois, em Coimbra, né? verdade. E desde então a gente mantém o contato, trabalha em parceria em algumas coisas que é possível, E sempre com já a voz moramos na mesma querida. cidade, né? E moramos no Brasil na mesma cidade, não sabíamos, né? Exatamente, é engraçado isso. Foi uma coincidência mesmo. E o Pois doutor é. sempre muito colaborativo, sempre me ajudando, sempre Imagina. que a gente precisa tá aí, né? Muito querido. Obrigada, doutor. E Eu que obrigada por agradeço. aceitar o convite, porque meus seguidores são Imagina. ávidos por informações de direito do trabalho. E eu não Sim, posso sim, fornecê-las, porque não é minha área, com né? certeza. E é Minha sempre um área é prazer estar aqui. família, é outra coisa. Então vamos lá. Tá O bem. senhor pode, por favor, se apresentar melhor, só para. Pronto. Lógico, vamos lá. Eu sou Eduardo Dias, eu sou advogado aqui em Portugal, e aqui em Portugal eu me dedico hoje focado, né? Aqui a gente não pode falar que nós somos especialistas, né? Porque a Ordem dos Sim. Advogados não admite, né? Mas O o senhor é título. especialista no Brasil, não é? Sim, sim, sou É especialista pela no Brasil, PUC, inclusive, e tal, é. Tem uma ótima exatamente. formação na área. Pronto. Sou especialista, eu tenho especialização em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário no Brasil, duas especializações, e aqui em Portugal atuo focado mesmo no direito laboral, né? Aqui é interessante aqui em Portugal que aqui não se fala direito trabalhista, né? Se fala direito laboral, né? Então, geralmente, quando você vê algum colega falando no tribunal, ou algum colega comentando, direito trabalhista, fala, ó, acho que o colega talvez não trabalhe na Aham. área, por isso não conhece o termo, né? Pronto, Mas aqui é direito laboral. eu sou uma que fala errado. Não tem problema, faz parte, faz parte também. Sim, a Então, gente erra. isso, aqui em Portugal, o direito laboral é uma área muito, muito importante, principalmente que está ligado com o imigrante, né? Sim. Isso eu estou sempre batendo nessa tecla, porque se existe hoje algo que massacra o imigrante aqui em Portugal, Eu ia mesmo perguntar para o senhor sobre isso, porque nosso público, né, o meu público, pelo menos, é a maioria imigrante. sim, Trabalho mais com a imigração mesmo. No sim, entanto, a gente acaba trabalhando em outras áreas. Mas quando me perguntam sobre direito do trabalho, eu vejo eles sendo muito oprimidos. Tem muita gente em exatamente. fase de manifestação de interesse, em fase de pedido de autorização de residência, que morre de medo de ir atrás dos seus direitos. Então, Sim, imigrante tem direito trabalhista ou laboral, doutor? Aqui? tem todo o direito. Então, inclusive, essa é uma tecla que eu procuro trabalhar todos os dias com as pessoas, né? Que o imigrante, ele muitas vezes passa, às vezes anos, enquanto está esperando o título de residência, aceitando diversas condições que não poderiam ser aceitas, né? Só porque ele tem um medo, e esse medo é um mero desconhecimento, de que ele não pode pleitear, ele estaria supostamente legal, então ele não teria direitos, né? E é justamente ao contrário. É justamente ao contrário. Foi aí que eu decidi abrir um canal no YouTube, né? E nós estamos focando esse canal realmente para os direitos laborais dos imigrantes. E na verdade é um canal que eu até todo vídeo eu coloco lá e eu falo. É um canal que eu vou falar de uma forma mais direta, clara, sem muito juridiquês, sem muitos termos difíceis, sobre os direitos e deveres também, né? Ah, Como sim, mas o doutor é sempre muito claro, né, nas suas informações. Aliás, doutor, eu estou adorando o seu canal, estou adorando o Instagram também. O pronto, doutor Eduardo é mais tradicional, não era dado essas é, coisas de não Instagram. gravo, não Se gravo. rendeu e foi um ganho muito grande para a gente, doutor, Pois, porque tem pois, trazido coisas que a gente não pois, vê. pois, Informações miúdas, né? Por exemplo, aquele seu é, vídeo da carta de condução, com aquelas informações dos pontos, dos muito pontos, né? interessante. A parte do IR, que minha especialização aqui eu estou me formando no mestrado fiscal. Mas eu Sim, não consigo ainda gravar muitos vídeos, o senhor sabe como é aqui com a criança eu sei pequena e como que é pronto. corrido. Sim, com certeza. E o senhor tirou muitas dúvidas com a doutora Ângela, que é a contabilista. Inclusive, Uhum. você que me apresentou e é minha contabilista, Pois, super de pois, confiança. Então, assim, o seu sim. canal tem trazido muita coisa boa. Então, eu Que sempre legal. indico aqui para o pessoal para ir ver, tanto no Uhum. YouTube, e o YouTube é mais completo, né? Do que o Sim, Instagram. sim. Mas o Instagram, a gente vai deixar. Eu vou deixar a hora que eu publicar essa live, eu deixo a indicação para o seu YouTube, Tá para o bem, com pessoal se certeza. inscrever. Porque as novidades que o Sim, senhor está sim. trazendo são coisas que nem eu falo, que não se vê por aí, não são coisas corriqueiras.
Exatamente. As informações são mesmo da sua prática. Então, tá muito interessante, né? Aí eu vou... Esse era o objetivo, né? Esse era o objetivo, é criar um canal que também fugisse um pouco, trouxesse informações, né, que poucas pessoas falam, né? Por exemplo, hoje, agora às 8 horas, eu coloquei um vídeo lá no meu canal, quem ainda vai aderir, vocês vão ver esse vídeo. Eu vou falar de um direito que todo mundo, todo empregado tem em Portugal, e eu até brinquei que é um direito que todo mundo vai levar na bagagem, esse direito, né? E esse direito... Desculpa, doutor, interromper, mas já estão pedindo o contato da Ângela. Ah lá. Depois vocês chamem a mim ou o doutor Vai deixar Eduardo no privado. A Ângela é ótima, é minha contabilista também. A Ângela é ótima. Então aí, por exemplo, hoje mesmo, às 8 horas, entrou um vídeo novo no canal, onde eu tento falar de um direito que a gente repara, por exemplo, que todos os dias, eu vou falar que praticamente 100% das ações laborais que se pleiteiam hoje, se pleiteia também esse direito, né? E pouquíssimas empresas cumprem. Eu vou falar tão poucas empresas que eu posso ser capaz de apostar que mais que 90% ou 100% de todo mundo, as empresas não cumprem esse direito dos trabalhadores, né? Sejam imigrantes ou portugueses. Né? Vamos lá. O pessoal, a gente deixou caixinha de perguntas, né? Ah lá, a Ângela está assistindo, ó. A Ângela está na live, ela está assistindo. Ó. Oi, Ângela. Ângela, tem muita gente pedindo seu contato já aí, viu? Se você autorizar, a gente passa. Doutora Cristiane pediu, que é uma colega minha também advogada. Sim, e outros advogados também querem, a gente passa, né, doutor? Perfeito, isso mesmo. Ângela é de confiança. Ângela é de confiança. Recomendadíssima. É sim. Bom, alguns seguidores deixaram umas perguntas. A Regiane deixou, eu até vi ela aí já, Regiane Vicente. Nós vamos responder algumas. Nós não, doutor, vai responder. Tem uma aqui, doutor, eu não sei. Tá, é da Tatiana, mas Tatiana está perguntando sobre contrato, sobre rescisão. Como temos algumas outras perguntas que a gente já tinha separado que abrange este mesmo tema, a gente vai responder uma de cada, mais ou menos, que aí vai ficar já englobando, porque as perguntas eram meio repetidas, né, nos temas. Né, mas fica o convite, né? É muita rescisão, o pessoal querendo saber dos direitos da rescisão, o pessoal querendo mesmo saber... Agora, a primeira pergunta, são duas aqui, olha, que assim, que eu quero que seja no começo. Foi a Mari Goulart que perguntou, e também a Cleidiane perguntou mais ou menos a mesma coisa, mas vamos lá. Seguro-desemprego, tem em Portugal? Pronto. Tem. Aqui chama subsídio de desemprego, tá bem? Tem outro nome. E é um direito garantido aos trabalhadores com contrato de trabalho, né? Quem tem contrato de trabalho. Quem tem recibo verde não tem direito, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, que isso é a história do falso recibo verde, que isso eu sempre estou batendo nessa tecla, todo dia, né? E o subsídio de desemprego, quais são as condições para que você tenha acesso ao subsídio de desemprego? Vamos lá. A primeira condição é ter residência legal em Portugal, tá bem? E a segunda condição principal é que você tenha 12 recolhimentos da Segurança Social, né? Recolhimentos mensais do contrato de trabalho em si, né? O que acontece? Acontece que agora, com o Covid, houve uma mudança nessas condições, né? A primeira mudança que eu interpreto que foi muito favorável, e aí pouca gente... isso está dando um pouco de discussão junto à Segurança Social, é a questão da residência legal. Veja, o CEF deu um despacho, né? Todo mundo soube aquele despacho do CEF, que falou que você estaria, quem tinha manifestação de interesse até um determinado período, estaria regular... Depois até outubro, né? Até outubro, estaria regular em Portugal para efeitos de contrato de trabalho e efeitos também de benefícios junto à Segurança Social. Exato, né? exato. Então isso é lógico. Quando se fala em benefício, se fala também do subsídio de desemprego. Né? E também tem uma outra alteração da lei em relação ao subsídio de desemprego, que também vai falar que antigamente era necessário 12 meses e agora apenas 6 meses, né, de recolhimento das contribuições. Então hoje, na nossa interpretação está muito claro isso. Quem tem manifestação de interesse, que está englobado junto nessa situação da regularização,
da manifestação de interesse, dessa legalização provisória do CEF, e tem no mínimo 6 meses, tem direito sim ao subsídio de desemprego. Mas tem que chamar atenção para algo. Sempre, como igual é no Brasil, aqui em Portugal, o desemprego tem que ser voluntário. Tá? Quer dizer, a pessoa tem que estar sem emprego, mas voluntariamente, né? Não por culpa dela, mas... Então, alguém que foi demitido por justa causa não é voluntário, e eu quero até depois chamar atenção a isto, tá bem? Demitido por justa causa não é voluntário, e a pessoa que não foi demitida por justa causa, mas pediu demissão, isto é voluntário, ela escolheu, né? Mas desculpa, eu usei o termo errado. Na verdade, o despedimento tem que ser involuntário. Involuntário. Né? Então, a pessoa que foi demitida por justa causa é um despedimento voluntário. Ela deu causa para aquilo. Né? Então, pronto, e a pessoa que pediu demissão, quem pede demissão, foi voluntário. Né? Então, essa é uma condição, tá? Vamos chamar atenção, principalmente, eu vou aproveitar esse gancho, porque eu acho que é uma informação muito importante e acontece diariamente, tá? Aqui em Portugal, todo despedimento, quando a empresa vai mandar uma pessoa embora, tá? Nós estamos falando nós temos 2 tipos de demissão, ou de desligamento, tá? Existe o desligamento por caducidade, e aí eu vou explicar o que é isso, vocês já viram falar esse termo. E existe a demissão em si, vamos imaginar. A empresa pegou e chegou para o funcionário e falou, vai embora. Chegou o chefe um dia hoje lá, mais cedo na empresa, e falou, olha, eu não quero mais você aqui, vai embora. Pronto. Deu essa demissão verbal, né, para o funcionário. Quando a empresa chega e dá um aviso para o funcionário falando, olha, não vamos renovar o seu contrato de trabalho, inclusive essa é uma das perguntas aí que o pessoal fez, né? Nós estamos falando de aplicação de uma caducidade, quer dizer, era um contrato a termo, tá? É um contrato a termo, e contrato a termo, nós vamos falar termo certo e incerto, já estou vendo aqui, ó, vale para contrato, sim, serve também para contrato termo incerto, tá? Quando eu falar contrato a termo, eu tenho sempre que pensar, a palavra termo significa prazo, tá? Sim. Então, é um contrato com prazo certo para acabar, é o termo certo, e o contrato a um prazo incerto para acabar é um termo incerto. O prazo certo, doutor, uma pergunta que eu acho que vai ajudar a esclarecer para o pessoal. O prazo certo, o contrato a prazo, a termo, né, que a gente fala, que é o contrato que tem um prazo fixo, há 6 meses. Pronto. Tem que ver que em 6 meses não vai dar 12 meses de contribuição. Talvez. Não. O que funciona assim, olha, veja lá. Não dá para pedir. Aí não dá, né, gente? Tem que ser dentro Não, aí não, se ele não tiver, mas ele pode ter de um outro contrato, percebe? Pode ter contribuições de um outro contrato, do contrato anterior. A Mari entrou aí, que a Mari perguntou sobre o seguro-desemprego. A gente está falando sobre isso agora, Mari Goulart. Pronto, então, o subsídio-desemprego, que lá no Brasil chama seguro-desemprego, vou repetir para você, Mari, tem direito, aqui se chama subsídio-desemprego, tá bem? Desde que você esteja desempregada de forma involuntária, quer dizer, porque você não quis estar desempregada, tá bem? E desde que hoje, atualmente, depois do Covid, você tem que preencher 2 condições. Estar regularizada com a manifestação de interesse, com aquele certificado do CEF, e também ter pelo menos 6 meses de contribuição à segurança social. Tá? Então, basicamente, você tendo essas condições, muito provavelmente você vai conseguir o subsídio-desemprego. Tá. A gente estava até entrando em outras discussões, né? Que é a questão dos contratos. Uma coisa muito importante para a gente misturar aí, porque tem uma pergunta depois, que o senhor marcou para responder, da Grace, que é sobre justamente a contribuição para a segurança social. Ela perguntou assim, eu trabalhei 1 ano lá, mas a empresa por 10 meses não recolheu. Pronto, aí, essa pergunta é muito... culpa do empregado, tem multa? Como é que funciona isso? Pronto, essa pergunta é muito interessante. Por quê? O que acontece hoje, eu vou explicar para vocês como que funciona o sistema, como que uma empresa deve contratar um funcionário. Você foi a empresa, tá? E a empresa decidiu te contratar. Por lei, a empresa tem que comunicar a sua contratação à Segurança Social em até 24 horas antes de você começar a trabalhar. Tá? Então, se a empresa
deixou você começar a trabalhar e não fez essa comunicação, e muitas vezes não dá o contrato, enfim, já, a empresa não está agindo da forma correta. Você pode pleitear depois, além do reconhecimento da existência desse vínculo laboral neste período que não foi comunicado, também o recolhimento atrasado e com coimas desse período que a empresa eventualmente não recolheu. Tá? E a empresa tem que recolher isso hoje e é condenada a recolher isso hoje. Tá? Isso é muito normal, é muito comum. Tá. Bem? Tá bem. Aí, assim, tem a Regiane, que estava aí, não sei se ainda tá, mas, bom, enfim, ela fez uma pergunta. A Leidiane também. Essas pessoas fizeram perguntas básicas. Algumas outras pessoas, eu não vou ficar falando o nome de todo mundo. E essas perguntas são, e quando não me pagam? Né? No seguinte teor, a Regiane perguntou, quando não é pago os direitos, o que devo fazer? E a Leidiane pergunta, o que fazer quando a empresa não paga as contas? Ou seja, a mesma coisa, né, gente? Trabalhou, foi demitido, prestou a conta, mas não pagou. E agora? Não pagou, pronto. E é muito simples, olha. Aqui em Portugal, mesmo que você não tenha título de residência, mesmo que você tenha só manifestação, mesmo que você esteja até ilegal mesmo, de fato, não tenha nem manifestação, não existe problema nenhum de você buscar o tribunal esse seu direito laboral, tá bem? Existem alguns caminhos, tá? E eu vou dar algumas dicas aqui para as pessoas também não perderem muito tempo. Muita gente fala por aí, vai na ACT. A ACT, para quem não sabe, é a Autoridade das Condições do Trabalho. Se eu pudesse comparar, eu compararia ao Ministério Público lá do Brasil, Ministério do Trabalho lá do Brasil. Tá? O problema é que a ACT aqui não é um órgão, ele tem uma competência de fiscalização, uma competência, mas ele não pode dirigir a juízo, por exemplo, um pedido seu, né? Uma cobrança sua. Exatamente. Então, às vezes as pessoas vão à CT, ficam ali aguardando meses uma entrevista, um atendimento na CT, e aí quando chegam na CT e expõem o caso, a CT chega e fala assim, olha, a senhora tem que procurar um advogado. Tem que procurar um advogado. E aí vem a segunda dica que é importante. Se você foi lesado pela sua empregadora, pelo seu trabalho, pela empresa que você trabalha, e eventualmente não pagou os direitos, a CT pode lhe dar informações sobre o que você tem que fazer. Mas, para você pleitear os seus direitos, você tem 3 caminhos. Ou você vai contratar um advogado particular, da sua confiança, tá bem? Ou você pode ir no Ministério do Trabalho, e aí sim, o Ministério do Trabalho pode sim te representar e propor uma ação em juízo, tem competência, ou você pode procurar a Segurança Social e pedir o apoio judiciário. Né? O apoio judiciário é para quem não tem condições de pagar um advogado e a Segurança Social nomeia um advogado gratuitamente para essa pessoa. Tá? Então são esses caminhos e aí você vai se adequar. Cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? Mas todos vão, no final, resolver o seu problema. E o apoio jurídico, doutor, só para esclarecer para o pessoal, primeiro que é muito bom, o doutor acho que é inscrito, não é? Sim, sou inscrito. Eu também sou mais claro que em outras áreas, mais administrativo, minha parte é fiscal, outra coisa, o doutor mais do trabalhista, cada um no seu, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Assim, aí eu quero contratar o senhor, porque o apoio a gente não escolhe o advogado. Não, né? não. É nomeado um advogado. Eu quero contratar o doutor. Então, eu posso pedir da Segurança Social um apoio parcial? Assim, eu consigo pagar o doutor, mas eu não consigo pagar a taxa, por exemplo? Ou eu tenho que pagar esse parcelado? Explica como que é, pessoal. Pronto. Dentro do apoio judiciário, existem várias modalidades, né? Tem a modalidade que você pede para um advogado, você solicita que seja nomeado um advogado para você. E tem uma modalidade que você pode pedir o advogado e a taxa judiciária, ou também você pode pedir somente a taxa judiciária. Existem casos que a pessoa prova que tem uma renda um pouquinho maior, a renda familiar do agregado familiar é um pouquinho maior, às vezes a Segurança Social fala, olha, não é possível com essa renda dar o apoio judiciário, mas é possível fazer um faseamento, um parcelamento da taxa de justiça. Né? E a taxa de justiça... E a taxa de justiça ela vai variar de acordo com o valor da causa, com que se leva a causa, né? Mas, em geral, considerando aí um processo 5 mil euros aqui, um pouco menos que isso, vai girar em torno de 200, 300 euros a taxa de justiça, tá bem? Pronto. A Tatiana perguntou se o Ministério Público e a ACT não é.
São coisas diferentes. Né? São O doutor coisas Eduardo diferentes. acabou de explicar. A CT é a autoridade... Autoridade das condições de trabalho. Autoridade das condições de trabalho. Autoridade do trabalho. E o Ministério Público é outra coisa. O Ministério do Trabalho é outra coisa. O Ministério do Trabalho tem competência para instruir ações, para acompanhar uma reclamação. Uma fiscalização, né? A CT faz fiscalizações, né? A CT é órgão fiscalizador e não tem competência para interpor ação ou para... Vou dar um exemplo. Partes. Não há, não é isso. Não há. Vou dar um exemplo. Se lá na sua empresa você tem os trabalhadores, ou você mesmo, está trabalhando sem contrato, ou está trabalhando com recibos verdes, numa situação de falsos recibos verdes, você pode e deve fazer uma denúncia para a CT, e a CT vai chegar numa fiscalização de surpresa, geralmente eles fazem a surpresa mesmo, chegam lá, pegam você trabalhando naquela situação, e você vai sair de lá com um contrato de trabalho. Você vai sair com o seu contrato regularizado. Essa é a melhor parte da CT. Com uma multa. Isso, e vão aplicar uma multa na empresa. Né? Então a CT é isso. A CT ela faz mais a fiscalização. Agora veja, se você já trabalhou e a empresa não pagou e você vai à CT, a CT vai chegar para você e vai falar, olha, nós não podemos fazer nada, porque a CT não tem essa competência de pleitear em seu nome uma indenização ou alguma verba que falta ser paga. Né? Agora, o Ministério Público é diferente. O Ministério Público, ele atua como seu advogado, vamos dizer assim. Exato, né? Ele pode propor uma ação como seu advogado, desde que você comprove também que não tem condições, enfim, atenda. Né? E depois tem a segurança social, que é a nomeação de um advogado pela segurança social, como se fosse aquele advogado do Estado, né? Tem lá no Brasil. E aí, esse advogado vai fazer ação. Eu sou inscrito, pode ser outro colega, tem milhares de colegas inscritos. Uma gestão que eles têm lá própria desse sistema, né? Tá, agora é assim, tem muita gente, estou fazendo muitas perguntas agora, doutor, e eu vou interromper, porque senão não vai dar tempo. Gente, a gente deixou uma caixinha de perguntas já nos stories. O que a gente vai ter que fazer, doutor, já vou falar, já vou convidar outra vez, é repetir a dose na outra semana ou daqui uns 15 dias, a gente deixa outra caixa e volta, porque não dá tempo, gente. O Instagram daqui a pouco corta a live e a gente não acabou de responder o pessoal que já deixou as perguntas no devido, né, na altura. Tá bom? Vai ser um prazer, então, vamos lá. A Ana Souza, doutor, ela fez uma pergunta justamente sobre o seguro-desemprego, né, sobre o apoio. No caso dela encerrar o contrato, né? Agora eu vou responder, o senhor vai ver se eu entendi o que o senhor disse. Porque eu, como disse, não é minha área. Estou prestando atenção, lógico. Estou aprendendo. Ó, se eu encerrar meu contrato com a empresa por falta de pagamento, eu recebo o seguro-desemprego? O que eu entendi quando o senhor disse? O senhor disse que se for involuntário, a pessoa recebe, né? Quando eu fui demitida por justa causa, eu perco o direito. Neste caso, a falta de pagamento sendo justa causa do empregador, a culpa é dele. Então, é involuntário. Então, eu tenho direito. Entendi direito? Perfeitamente. Tá certo. Ainda sei aprender, vou voltar para a faculdade. Tá certíssimo. Na verdade, aqui em Portugal existe uma modalidade de demissão por justa causa, que é a justa causa do empregador, né? O empregador tem razões para justa causa. Então, isso está lá no artigo 394, inciso 2, número 6, que quando o empregador atrasar mais de 60 dias esse salário, essa retribuição, esse salário, né? Que chama retribuição, se ele atrasar mais de 60 dias, aqui já é presumido a justa causa, né? Exato. Basta você fazer essa comunicação e mandar a empresa embora. Né? E aí você vai receber, aí você manda a empresa embora, e aí, como você disse, não é voluntário, não é por sua causa, mas porque o empregador deu causa. Tá bem? Mas sempre pensar mais nessa parte aí do voluntário ou involuntário. Como é que foi que deu esse desemprego? Quando não é por sua culpa, você tem direito. Basicamente, né? Assim, trocando Deixa eu só fazer um gancho, que eu acho que não fizeram essa pergunta, mas é muito, muito importante nós fazermos essa explicação. Veja lá, quando você é demitido, aqui em Portugal, para uma pessoa ser demitida, tá? Deve existir um negócio que chama procedimento disciplinar.
Bem? O que é o procedimento disciplinar? É um mini processo que se abre dentro da empresa para verificar e constatar que você tem culpa daquela situação. Porque ele está te acusando que você fez algo para ser demitido por justa causa. E aí a empresa precisa provar isso, precisa fazer essa prova. E essa prova é feita num procedimento que chama procedimento disciplinar. Tá bem? Se a empresa, de repente, o dono não segue esse procedimento disciplinar, nós chamamos isso de despedimento ilícito. Tá? E o que é esse despedimento ilícito? Esse despedimento ilícito te gera, além do direito de uma indenização de, no mínimo, 3 vezes o seu salário que você recebe, você também, além das outras verbas, como subsídio férias, subsídio Natal, formação, enfim, recebe também os salários intercalares do dia que você foi despedido até o final do processo. Então, eu já vi isso até para quem é empresário que eu faço um alerta, saiba como funciona a legislação laboral em Portugal, porque muitas vezes um ato que você faz, vamos imaginar uma situação corriqueira que acontece muito. Teve uma discussão na empresa, o patrão mandou o empregado embora. Aquele empregado tinha apenas 3 meses de contrato, 2 meses de contrato. Ele simplesmente despediu sem o procedimento disciplinar, sem aviso, sem nada. E aí, aquele empregado depois vai procurar o tribunal e uma coisa que seria simples vira uma conta enorme, Exato. Coisa de 15, 20 mil euros para a empresa. Né? Por quê? Por causa dos salários intercalares. Que é como se o empregado, enquanto o empregado estiver desempregado, sem receber nada, ele vai ficar recebendo os salários enquanto o processo estiver acontecendo. Aquilo vai ser computado salários mensais e ao final do processo, a empresa vai ser condenada a pagar tudo aquilo para o empregado. Né? Então, exato, tem que ter muita atenção nisso. Muito mal. Mas, doutor, olha, eu faço muita abertura de empresa, a gente trabalha muito com gente vindo com visto e tal, e com negócio de empresa. Pronto. E aí tem funcionários. Né? Então, isso é o outro lado, gente. Quem procura advogado trabalhista, normalmente é o empregado. Não tá certo. Tá bem? Assim, o certo mesmo era o empregador buscar o trabalhista, ou laboral, aqui em Portugal, advogado laboral, para fazer uma compliance, um acompanhamento, uma prevenção de quebras, né? Para esse advogado acompanhar a confecção de contrato, para tudo ficar bonitinho, teríamos muito menos reclamações dos trabalhadores e muito menos prejuízo para os empresários, principalmente aqueles que estão a iniciar uma empresa. Não é hora de correr risco. Gente, um advogado, vocês nem não vão acreditar muito mais barato, doutor, porque não é comigo, mas com o seu advogado aí, principalmente não é mesmo minha área, como eu já disse, mas fala com um advogado laboral, a sua eleição, você escolhe, você vai se assustar, porque é vantajoso, viu? Eu falo como pessoa que já empreendeu e tudo, e é vantajoso mesmo. Vale mais, o barato sai caro, minha gente, né? Com certeza. Com certeza. Pronto, agora é aqui. Doutora Natália, é a última pergunta, tá, doutor? Senão a gente vai ficar ocupando muito seu tempo, tá bem. Né? Mas aí depois a gente volta em outra oportunidade. Tá, doutora Natália fez uma pergunta. A doutora Natália, nossa colega? Sim, minha sócia. Mas é que ela também não sabe. É assim, ela tem algumas pessoas que fazem algumas perguntas e a gente, às vezes, vamos consultar o colega, né? Lógico. Eu já não pergunto mais nem aqui para o senhor, mas como essa pergunta era muito... eu achei que vai servir para muita gente, vou aproveitar. Mas eu não tenho nem vergonha mais de ligar para o senhor para perguntar essas coisas. Não, sempre. Então, está sempre aberto. Pode ligar. Pode ligar. Está sempre aberto. E o senhor também, o senhor sabe, né? Também já... Com certeza, com certeza. Fica à vontade. Me socorre, aí a gente se socorre. Olha, ela diz assim... O que fazer quando a empresa te demite, mas você continua a trabalhar naquela empresa? Eles fazem um arranjo, te mandam embora por debaixo dos panos. Gente, que coisa mais errada e mal feita, doutora Natália. Vamos lá. Então, primeira coisa, diga que isso não pode ser feito. Já vi que isso já começamos mal. Muito. Pronto. A empresa, por isso, nesse arranjo, abaixou o salário
pra caramba. Só que o cara já tá recebendo aqui o seguro-desemprego para complementar, né? As ideias ótimas. E essa situação, esse imbróglio, que benção é essa? O que aconteceu? Posso falar uma palavra, isso é uma fraude. Para começar, né? Essa é uma fraude para começar. Isso não. E por que para a empresa é muito conveniente fazer um acordo deste? Porque sabe que o empregado não vai poder pleitear nada depois. E é isso, viu, doutora, que eu estou falando? Se o cliente da senhora estiver fazer isso, e depois ele não pode levar isso ao tribunal, por quê? Porque ele vai ter que devolver à Segurança Social tudo que ele recebeu como subsídio de desemprego. Então é uma estratégia da empresa. E aliás, vamos deixar bem claro, a Segurança Social aqui em Portugal funciona. Ela dá, mas ela cobra. Ela tira da mesma forma que ela devidamente qualquer coisa para uma criança, não é, doutor? Qualquer subsídio mal pago, pago sem dever, pode esperar que vai devolver para a Segurança Social. Pode esperar que vai devolver. E as contas aqui públicas não são cobradas tranquilamente. Não, né? Olha, eu vou falar que tem dois órgãos que funcionam muito bem em Portugal, ao contrário do CEF e das conservatórias. Ao contrário do CEF e das conservatórias, tem dois órgãos que funcionam perfeitamente para cobrar. Sim. Finanças e Segurança Social. Para cobrar, eles são fantásticos. Botou aqueles fiscais parando os carros lá, lembra? Sim, exatamente. E foi aquilo. Pois a gente tem histórias aqui para cobrar, eles são fantásticos para cobrar. Tem uma colega aqui, a doutora Catarina Zuccaro. É um prazer tê-la aqui, doutora. A doutora Catarina tá fazendo uma pergunta, doutor, para o senhor. Porque como é o senhor que é o especialista, eu me livrei dessa. Especialista. CLT ou o direito português? Qual que o senhor prefere? Porque ela diz assim, o direito pseudo que protege o empregado aqui. Sim, vamos lá. Isso é uma coisa muito clara. Inclusive, doutora, eu estou hoje escrevendo uma obra que compara a CLT. Não fica brava, gente. Só um pouquinho que a doutora Tatiana ficou brava porque a gente está respondendo. A doutora Catarina não respondeu ela, mas é porque a gente já tinha respondido outras. E aí a gente tem que fazer esse revezamento. Calma. A gente faz outra live e responde todo mundo. Vai, doutor, continua aí. Doutora, inclusive hoje nós estamos hoje trabalhando numa obra aqui em Portugal que é justamente uma espécie de um código comparado, onde nós comparamos a legislação, o Código de Trabalho com a CLT, né? E é muito interessante, porque ontem mesmo eu estava abordando, estudando um tópico é o trabalho do menor. A CLT, por exemplo, tem um capítulo inteiro com inúmeros artigos detalhados que abordam com detalhes a questão do trabalho do menor. E aqui, em Portugal, quando se fala do Código de Trabalho, é um mero artigo de poucas linhas e que joga ainda para uma espécie do acordo. Quer dizer, se tiver feito um acordo entre as partes, o trabalho ainda seria válido do menor. Só falando a grosso modo para a colega entender. Sim. É evidente, sem nenhuma dúvida, a CLT é muito mais protetora do que a legislação laboral aqui. Uma outra coisa que me destaca muito, que me chama muita atenção aqui também, é que em Portugal, vou dar um outro exemplo clássico que acontece muito nos tribunais. Muitas vezes, aquele empregado que assina aquele documento dando quitação e tal, né? No Brasil, esse documento já seria um documento nulo pela CLT, um documento nulo de pleno, né? Porque ele traz um prejuízo e cabendo à empresa provar que de fato fez aquele pagamento. Aqui não. Aqui, se a empresa tem esse documento, mesmo que não tenha provas que tenha feito pagamento, enfim, aquilo é aceito, é dado um peso muito grande pelo tribunal naquele documento. Então, quer dizer, é muito mais fácil o empregado ser enganado aqui, né? E, doutora Ana e doutora, olha, eu vou falar para os colegas, eu que atuo somente nessa área hoje, é diário o imigrante ser enganado aqui, porque está acostumado com as situações do Brasil, com as práticas do Brasil, né? A gente que não trabalha, a gente que nem trabalha com isso, sabe, doutor? Porque os imigrantes chegam na gente com as questões, né? A doutora tinha feito outra questão aí, mas doutora Catarina também não dá tempo mais hoje. A gente vai ter mesmo que fazer outra live, tá? A gente está respondendo meio comunicado, assim, meio no caso, porque a gente fez uma caixinha de perguntas durante a semana e estamos respondendo assim, né?
Até porque, senão, não dá tempo aqui, o negócio fica complicado. Doutor, a gente vai encerrar já, porque senão eles cortam e a gente não dá nem tchau. Pois é. Pois eu fico muito feliz. Eu só queria deixar um recadinho. Quem quiser acompanhar meu canal, vai ser um prazer tê-los lá. É um canal recente, nós estamos começando agora, começou esse mês, né? Quem puder ajudar lá, tá inscrito, vai acompanhando. Tem vídeos semanalmente, estou colocando vídeos interessantes e justamente assuntos que você não vai achar em outros canais, né? Assuntos diferentes, né? São coisas relevantes que você não acha. Pessoal, doutor Isso, é formador, ele pode ministrar cursos. Sim, com certeza. Portugal, ele tem a formação de formador. Então, assim, quem já me conhece, né, doutor, sabe que eu sou avessa a coisas erradas. Se eu não tenho, não vou fazer formação, mas o doutor tem toda a base para isso. Tá bem? Sim, com certeza. Eu agradeço muito. Porque sabe o que está dizendo. Pois, e para mim é um prazer trazer esse conteúdo. Fico muito feliz. E pessoal que não sabe, doutor, a gente, olha, perde muito tempo fazendo conteúdo, né? A doutora sabe, a gente gasta um tempão fazendo conteúdo, mas é para justamente ajudar esse pessoal, tá? É ajudar mesmo, poder contribuir. As pessoas conseguirem. É mesmo a nossa onda, vamos falar assim, porque nós dois temos mesmo essa... E tem vários outros colegas que aqui estão vendo a live que eu tenho certeza que têm a mesma boa intenção. Então, a gente está bem, vamos falar assim, com os colegas, né? Nós temos colegas muito bons aqui em Portugal. Graças a Deus, evidentemente. Mari, o canal do doutor, eu vou deixar o link na descrição, que eu vou publicar essa live, e vou deixar lá o link. No entanto, toda hora eu tô falando, se você procurar Eduardo Dias, aí no Instagram, né? Eduardo Dias ADV. Eduardo Dias ADV.dv. Lá tem o canal também, na bio, né? Isso, tem lá. Pode ir. Pode ir lá. Então, pode ir lá que vocês vão gostar. Eu sinto muito, gente, meu canal toda a gente pede e eu não faço, porque não... Vai fazer, hein? Vai fazer, se Deus quiser. Ô, doutor, não dá tempo não, porque a hora é muito bebê, a bebê é muito bebê, né? Eu tenho uma menina maior, minha filha mais velha, que é um amor também, mas tá em outra fase da vida, mas também tá estudando e tudo, tem casa, tem Covid, meu Deus, eu não quero. Obrigada. Mas tem que sobrar, mesmo. Eu tô de boa, tem que gravar de madrugada. O pessoal fala, mas tá muito escuro o vídeo, é porque tava muito de madrugada. No quartinho da Laura, outra vez enfiada, porque foi onde eu achei. Não, mas brincadeira. Eu farei mesmo um canal mais pra frente, com outro tipo de conteúdo. A gente tá preparando, em parceria ali com as meninas que trabalham comigo. Mas a gente vai com calma, porque eu vou precisar de muita gente junto, porque sozinho eu não gravo vídeo, não dá. Tá bom, eu quero voltar para outra live para a gente conversar, continuar esse tema aqui, que é muito legal, esse tema de direito de trabalho. Nós vamos voltar, é um tema interessante e é muito importante para os imigrantes. Tá bem. Doutor, agradeço imenso, foi um prazer. Obrigado. É sempre um prazer falar consigo. Igualmente. Beijinho na sua esposa e nas crianças. Igualmente. Tá bem? Tá ótimo. Esperar acabar essa pandemia para a gente poder se encontrar. Vamos ficar todos novamente juntos. A molecada junto de novo, que é bom. Se Deus quiser. Tá bem? Tá bem? Então, beijinhos, um abraço. Tá? Até logo. Tchau, tchau. Até logo.